Olá, meus amores! Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho mais sobre o movimento circular e uniforme. Então, a primeira coisa que a gente precisa retomar sobre esse assunto é que o movimento circular e uniforme é estudado porque ele está presente em várias situações do nosso cotidiano. Quando a gente tem os pneus de uma bicicleta, de um carro se movimentando, a hélice de um ventilador girando, as engrenagens de um relógio, a hélice do helicóptero, como vocês podem observar. Ou ainda também o movimento circular e uniforme é muito utilizado para uma coisa que nós usamos muito hoje, que é a tal daquela localização do Whats, né? O movimento dos satélites, ele é regido e é estudado de acordo com as leis do movimento circular e uniforme. Na última aula que nós tivemos, a gente falou sobre algumas grandezas do movimento circular, como a velocidade linear ou tangencial, a velocidade angular, falamos também sobre frequência e sobre período. Nessa aula, nós vamos nos concentrar em uma aceleração que é conhecida como aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela existe justamente por conta do movimento ser curvilíneo. Toda vez que meu movimento realizado, ele é uma curva, ele não é mais uma trajetória em linha reta, é preciso que apareça uma aceleração que vai medir como a minha velocidade está mudando, tanto de direção quanto de sentido. E aí, quando isso acontece, a gente precisa enxergar, entender e usar mão de uma aceleração que é chamada de aceleração centrípeta. Então, o que é a minha aceleração centrípeta? A minha aceleração centrípeta, por definição, ela é, a aceleração centrípeta. Ela é a minha velocidade durante esta curva elevado ao quadrado. E essa velocidade representada pela letra V é a minha velocidade tangencial, dividido pelo raio da minha trajetória. E esse raio da minha trajetória, desculpa pela seta horrorosa, é o raio medido em metros, certo? Muito bem. Agora, continuando, além disso, a nossa aceleração centrípeta, ela pode ter como definição uma variante que seria a velocidade angular ao quadrado pelo raio. Na verdade, essa equação ela vem dessa própria primeira equação da definição mesmo. Eu troco velocidade linear por ômega-r e simplesmente substituo. E aí é o seguinte, além da aceleração centrípeta, nós também deixamos de falar na última aula sobre casos em que eu tenho polias acopladas. Polias podem estar acopladas tanto por correia ou por catraca, como também pelo eixo. Se elas estão acopladas por correia ou catraca, aí o que a gente precisa observar é que a velocidade linear das duas acopladas é exatamente a mesma. E, consequentemente, elas vão acabar tendo essa relação aqui constante, Velocidade angular vezes o raio é igual a velocidade angular vezes o raio. No caso do resumo de vocês, eu devo ter escrito raio vezes frequência igual a raio vezes frequência. São expressões equivalentes. Se elas estão acopladas pelo eixo, basta que a gente observe que agora a velocidade angular é a mesma, consequentemente a frequência é a mesma também, certo? Se vocês não têm dúvida até aqui, eu gostaria que a gente resolvesse alguns exemplos. E esses exemplos são os exercícios da nossa própria apostila. Então, o primeiro exercício diz assim, todos eles de aceleração centrípeta, tá? O maior campo de testes de veículos da América Latina, localizado na cidade de Indaiatuba, tem forma circular, cujo diâmetro mede aproximadamente 1,4 quilômetros. Suponha que um carro gaste 100 metros por segundo para completar um carro gaste, 100 segundos para completar uma volta nessa pista e mantenha constante a velocidade escalar. Eu quero saber qual é o valor da aceleração centrípeta do movimento, medida em metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá então, amores. A gente lê o enunciado juntos e do enunciado eu já tirei alguns dados importantes, Primeiro, ele disse que o diâmetro da pista é 1,4 quilômetros, que eu já converti para metros, são 1.400 metros. Mas a gente sabe que na hora de fazer a nossa conta, a gente precisa do valor do valor do raio, não do valor do diâmetro, né? 1.400 metros de diâmetro é um raio de 700 metros.
Tempo para dar uma volta nós chamamos de período, e a pergunta dele é a aceleração centrípeta. Então, primeira coisa eu vou me lembrar da equação da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da minha trajetória. Se vocês perceberam, no enunciado ele não me deu a velocidade, ele me deu informações que me auxiliam no cálculo dessa velocidade. Então, antes de partir para essa equação, eu vou fazer aqui no cantinho, o valor da minha velocidade. Então, eu vou escrever lá, velocidade pode ser 2 vezes o número π, vezes o raio da trajetória, dividido pelo meu período, certo? Se o exercício não me deu nenhuma aproximação para o número π, eu vou falar para vocês agora uma informação que eu falei para o Ricardo. Geralmente, eles têm pedido para a gente aproximar o π para 3 e não para 3,14. Então, eu vou fazer essa conta com o π sendo aproximado para 3 e depois a gente escolhe uma alternativa que está mais próximo disso. Então, eu vou substituir. Para calcular a minha velocidade, então, que é o que eu quero saber, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes os 700 dividido por 100, que é o meu período. Posso cortar esses zeros aqui, e eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3, 6, vezes 7, 42. Agora que eu sei que a minha velocidade é 42, eu volto nessa expressão aqui, Quanto vale, então, a minha aceleração centrípeta? A minha aceleração vai ser 42 ao quadrado dividido por 700. A minha aceleração centrípeta, então, vai ser aproximadamente 2,8. E bem aproximado mesmo, tá? Metros por segundo ao quadrado. O que nos dá a alternativa C. No meu segundo exemplo agora, o texto diz assim, Arrancadas ruidosas, freadas violentas e curvas fechadas percorridas por carros a alta velocidade devem ser evitadas por causarem desconforto aos passageiros deste veículo e principalmente por serem manobras arriscadas. Suponha, por exemplo, que um veículo percorra no sentido de A para C a pista esquematizada na figura a seguir. E aí tem essa pista aqui, Esta pista é constituída por um trecho retilíneo que vai de A até B e uma semicircunferência BC de raio 100. A velocidade do veículo no ponto A é de 30 metros por segundo e o motorista, pelas razões expostas, quer fazer o percurso sem que a aceleração exceda 4 metros por segundo ao quadrado em módulo. Primeira pergunta. Calcule a velocidade máxima com que o carro deve percorrer o trecho BC. E segunda pergunta. Suponha que o veículo chegue ao ponto B com uma velocidade superior à calculada no item A. Acionar os freios seria adequado? Essa decisão poderia trazer quais riscos? Bom, galera, então como a gente leu, o meu veículo, ele tá numa estrada que tem um trecho retilíneo, mas ele vai entrar numa curva cujo raio vale 100 metros. Ele disse que ao entrar nessa curva, ele tem 30 metros por segundo de velocidade e que a aceleração máxima desenvolvida por esse veículo é de 4 metros por segundo ao quadrado. E na letra A, ele pergunta pra gente qual seria a velocidade máxima desenvolvida por esse veículo na curva. Aí o que eu preciso pensar? Velocidade máxima implica em aceleração centrípeta máxima. Por quê? A única aceleração que nós temos no caso de uma curva em que eu vou manter o valor da minha velocidade é a minha aceleração centrípeta. Se eu sei que a minha centrípeta vai ter o valor da máxima, isso pode me fazer calcular qual é o valor da velocidade máxima. Se eu lembrar que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, eu vou fazer a seguinte substituição, A minha aceleração centrípeta vai valer 4, que é o valor máximo de aceleração. A minha velocidade ao quadrado é o que eu não sei, lembrando que essa velocidade é máxima. E isso eu vou dividir pelo raio da trajetória, que nesse caso vale 100. Vou multiplicar em cruz. Minha velocidade máxima ao quadrado vai ser igual a 400. Passo a raiz para o outro lado.
Minha velocidade máxima é a raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo. Só daqui já dá pra gente perceber uma coisa nessa resposta. Se o meu veículo inicia a curva a 30 metros por segundo, que era a velocidade dele, ele não consegue completar essa curva porque no máximo ele teria que ter uma velocidade de 20. E isso já ajuda a gente a responder a letra B. E a letra B pergunta: se ele entrar nessa curva com a minha velocidade máxima e ele resolver pisar no freio, vai ajudar com que ele faça a curva melhor? E aí o que a gente precisa lembrar? Pisar no freio significa dar a este veículo uma aceleração tangencial. E a aceleração tangencial vai fazer com que o módulo final da minha aceleração total seja maior do que 4, porque só a minha centrípeta já vale 4. Então, pisar no freio faz com que eu acelere muito mais do que o carro consegue. E isso vai fazer com que ele derrape. Então, pisar no freio não te ajuda a fazer a curva. Eu vou escrever um texto e depois vou deixar a foto desse exercício lá no Classroom para vocês, tá bom? Vou marcar uns exercícios para vocês fazerem e mandar uma listinha. Beijo, beijo, beijo. Espero que tenham entendido. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês façam a lista de exercícios e dúvidas. Nós vamos marcar um plantãozinho, tá, amores? Beijo, beijo, beijo.